Jurídico, teremos a palestra com o tema Compliance e a legislação brasileira anticorrupção. Para presidir a mesa diretora, anunciamos o excelentíssimo senhor, Juiz Federal Pedro Felipe de Oliveira Santos. Convidamos agora os palestrantes, excelentíssimos senhores, ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Vilas Boas Cueva. Ministro-chefe da Controladoria Geral da União no período de 2006 a 2014, Jorge Raj. Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao nosso terceiro Fórum Jurídico e temos a honra de iniciar esse painel de um tema que tem se tornado tão importante, discutido no Brasil nos últimos anos. Mas, antes de eu anunciar os palestrantes, gostaria apenas de dar um recado logístico. Foi mencionado que alguns participantes não receberam os materiais do professor Stephenson. O que aconteceu, que nós apuramos, é que como nós tínhamos os e-mails funcionais de vários dos participantes, os e-mails funcionais geralmente têm uma capacidade de recebimento de arquivos, e os arquivos do e-mail eram muito grandes e, portanto, vários e-mails voltaram. Então, nós disponibilizamos na recepção uma lista para que todos coloquem e-mails pessoais, né, Gmail, Hotmail, que tem uma capacidade de recepção maior, e nós vamos enviar novamente todos os materiais para aqueles que têm interesse. Hoje nós temos a honra de receber aqui na nossa escola o ministro Ricardo Cueva e, além disso, o doutor Jorge Raj, que tratarão do tema de compliance. Sem mais delongas, eu vou ler o currículo dos dois palestrantes. Primeiramente, o ministro Cueva vai fazer a exposição, posteriormente o professor Jorge Raj, e nós abriremos para um debate oportunamente. O ministro Ricardo Cueva é graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é mestre em Direito pela Universidade de Harvard, é doutor em Direito pela Universidade de Frankfurt, foi advogado militante, procurador do Estado de São Paulo, procurador da Fazenda Nacional e conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica antes de assumir a função de ministro do Superior Tribunal de Justiça. O professor Jorge Raj Sobrinho é ex-ministro-chefe da Controladoria Geral da União, formou-se em Direito pela Universidade Federal da Bahia e concluiu o mestrado em Administração Pública pela Universidade de Southern California. Além disso, tem mestrado em Direito Público pela Universidade de Brasília e foi professor da Universidade Federal da Bahia de 1962 a 1991. Além do magistério, exerceu diversas funções de direção e coordenação acadêmica, inclusive como pró-reitor de Planejamento e Administração da Universidade Federal da Bahia. Ministro Ricardo Cueva, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco hoje. Nós deixaremos, como o senhor vai utilizar o PowerPoint, eu e o professor Jorge Raj deixaremos o palco e o senhor está com a palavra. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui nesse centro da Justiça Federal, tão bonito, com uma vista espetacular do Lago Paranoá. Para quem não é de Brasília, deve ser até uma surpresa grata saber que em Brasília também há vida natural, também há vegetação, há lago, há uma natureza exuberante, até eu diria. Eu cumprimento de início os organizadores do evento pela repercussão positiva que tem tido, né, e pela ideia feliz de fazer, eu não sabia, fiquei sabendo disso agora, um curso concomitante com um professor americano especializado num tema que tem dado uma visão, pelo que eu entendi, sistêmica e lastreada em dados empíricos importantes para quem se dedica ao combate à corrupção. Como eu não sabia de nada disso, a minha apresentação é uma apresentação de caráter mais genérico, que talvez seja até um pouco redundante em vista do que os senhores já escutaram ontem e hoje. Mas eu procurarei passar uma mensagem breve
moderadamente otimista, eu diria, sobre os novos paradigmas da lei anticorrupção, como uma peça fundamental desse núcleo sistema de combate à corrupção no Brasil, e o papel da compliance nisso, né? Os programas de compliance, de conformidade, de integridade, pessoalmente passaram a me interessar no período em que eu fui conselheiro do CADES de 2004 a 2008 e via que já existia uma norma da extinta Secretaria de Direito Econômico que tratava das condições, dos requisitos, dos incentivos para celebrar um programa de compliance e de como isso poderia ser proveitosamente utilizado nos inúmeros acordos que a autoridade da concorrência celebrava com os infratores da ordem econômica. Fiquei surpreso ao constatar que isso era pouquíssimo usado. E depois que saí do CAD e fui advogar, fiquei ainda mais surpreso de saber que as empresas tinham uma resistência enorme em celebrar programas de compliance, apesar de a área antitrust ser talvez a pioneira no desenvolvimento de programas de compliance. Depois, ao estudar a lei de corrupção e os sistemas de combate à corrupção, ficou um pouco mais claro o contraste da mentalidade das autoridades antitrust, das autoridades anticorrupção. Eu vou depois falar um pouco disso. Mas eu vou querer falar um pouco dos antecedentes que nos trouxeram a lei anticorrupção, da corrupção como uma violação aos direitos humanos, dos principais traços da lei anticorrupção, dos programas de integridade, os acordos de leniência, obviamente, também, que são um dos pilares do novo sistema, os principais problemas da lei, até chegar à conclusão. Todos sabem, já ouvimos, vocês devem ter ouvido pela enésima vez, que a preocupação moderna com isso surge em 1977, nos Estados Unidos, um escândalo Lockheed, que levou à edição do FCPA, Foreign Corrupt Practices Act, que, na verdade, é uma lei, é um dispositivo da legislação americana bastante obscuro, que manda aplicar certas consequências extraterritoriais para a prática de atos de corrupção no mundo. A motivação, em princípio, era evitar prejuízos à livre concorrência e ao processo político dos países envolvidos, já que foram naquele escândalo que deu origem a esse ato descobertos atos de corrupção envolvendo altas autoridades da Holanda, da Itália, do Japão, de uma companhia aérea que queria vender suas aeronaves. Mas isso acabou tendo um desenvolvimento enorme, impactante no mundo inteiro, e hoje as multas aplicadas em razão do FCPA montam a praticamente 2 bilhões de dólares por ano. Isso teve um impacto enorme no mundo inteiro. Basta lembrar que até meados dos anos 80, acho que início dos anos 90, na Alemanha, por exemplo, a propina paga para um oficial estrangeiro era dedutível no imposto de renda, como despesa operacional. O que é hoje inconcebível, naquela época era visto como uma prática normal de negócio. Isso acabou levando a algumas convenções internacionais contra a corrupção, dentre elas a Convenção Interamericana, a Convenção da OCDE e a Convenção das Nações Unidas. A gente pode dizer, e eu estou querendo correr, porque você já deve ter visto isso mais de uma vez, que a Convenção Interamericana mantém, de algum modo, a velha política criminal de combate ao corrupto, ignorando largamente o corruptor, ao passo que as convenções da OCDE e da ONU, elas focam no ente coletivo, na empresa, como centro da iniciativa dos atos corruptores e partem do suposto de que a corrupção mudou de caráter. Se antes ela era um preço a pagar, hoje ela é funcional, ela permite que a empresa ganhe mais do que ganharia sem a prática dos atos de corrupção. Ela é sistêmica e, no Brasil, ela desponta com um caráter sistêmico enorme. Basta ver que o Brasil figura numa posição muito significativa na lista de 175 países da Transparência Internacional, com uma nota bastante ruim. Há estimativas, a Fiesp entre elas, de que a corrupção possa representar no Brasil
quase 2,5% do PIB ao ano, e que entre 2001 e 2011 tenham sido desviados mais de 700 bilhões de reais. Isso, obviamente, tem um impacto no IDH, na renda média anual e na eficiência geral do país. Daí surgiu um debate de saber se o direito a não ter corrupção é um direito humano. O presidente Barack Obama, em 2010, declarou que a corrupção é uma violação de direitos humanos fundamentais. O direito a uma sociedade sem corrupção tende cada vez mais a ser qualificado como um direito humano individual e coletivo, embora ainda prevaleça a noção de que a corrupção não constitui em si mesma uma violação a direitos humanos, mas simplesmente um meio para que eles sejam violados. No Brasil, depois de muita hesitação, foi editada, finalmente, em cumprimento às convenções internacionais das quais o Brasil é signatário, a Lei 12.846, de 2013, a chamada Lei Anticorrupção, ou a Lei da Empresa Limpa, que tem, por principais características, a responsabilização administrativa e judicial das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional e estrangeira. Ela também se espelha na FCPA no sentido de ter uma eficácia extraterritorial. Um segundo pilar importante é a responsabilidade objetiva das empresas por atos lesivos que as beneficiem, o que muda substancialmente o foco do debate, né? Ainda que a empresa possa plausivelmente se colocar na posição de vítima, como é o caso de algumas das estatais que foram pilhadas nesses grandes escândalos de corrupção recentes, objetivamente ela responde pelos atos lesivos que a beneficiaram. Pelas multas elevadas também, com base no faturamento anual, e isso aqui é um espelho direto da lei da concorrência, já da lei 8884, até nos valores, né, em percentagens de valores que podem chegar a 20% do faturamento. E uma característica importante é no reconhecimento, diferentemente da lei do CAD, da lei da concorrência, de que os programas de conformidade podem levar a uma redução de multas, desde que esses programas de conformidade ou de integridade sejam efetivamente efetivos. Os acordos de leniência, também o último pilar fundamental, levam a uma redução de até 2/3 da multa. A lei inspirou no início algumas preocupações que não se materializaram, né? E talvez tenham até levado a sua construção. A excessiva descentralização da lei levava, no início, os primeiros intérpretes a temer que ela pudesse gerar, ao contrário da finalidade para a qual foi editada, mais corrupção. Pudesse fazer com que pequenas autoridades de pequenos municípios, de pequenos entes administrativos, pudessem, eles, usar a lei como um mecanismo de chantagem, de pressão, para obter vantagem indevida. Isso não se materializou. O que se materializou, e nós veremos isso depois, é que a excessiva descentralização da lei acaba por, de alguma maneira, dificultar a sua aplicação a regulamentos diferentes, a eficácia territorial não ficou bem resolvida, a questão do guichê único também não foi resolvida, e, com isso, até hoje, em termos absolutos e relativos, muito poucas multas que foram aplicadas em razão da lei anticorrupção. Eu exponho aqui um pouco sobre os sujeitos ativos, os sujeitos passivos, o que são os atos lesivos, de acordo com a lei, as sanções que podem ser administrativas e os valores expressivos que podem ser aplicados, as sanções
judiciais muito significativas. A dosimetria da pena ela foi praticamente calcada na lei, como já dito, na lei anticorrupção, na lei da concorrência, já de 94, a lei 8884, e na 12529 também, que reproduziu o mesmo esquema, com a novidade aqui do inciso 8º, que fala da existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo à denúncia de irregularidades e aplicação efetiva de código de ética como um dos elementos que devem ser levados em conta na dosimetria da pena. As diretrizes internacionais que devem presidir os programas de integridade, que devem estar sendo objeto aqui dos debates, das Nações Unidas, do Banco Mundial, da OCDE, da FCPA, da ICC, da Transparência Internacional, do Fórum Econômico Mundial, elas, de algum modo, foram acolhidas nos parâmetros do programa de integridade definidos no Decreto 8420. Tone from the top, comprometimento da alta direção da empresa, os padrões de conduta materializados no Código de Ética, treinamentos periódicos, análise periódica de riscos, registros contábeis completos e precisos, controles internos confiáveis, enfim, todos os requisitos que são padrão nos programas de integridade. Os programas de integridade passaram a ser também um pilar fundamental da Lei das Estatais de 2016 e eles passam a se integrar paulatinamente à conduta das empresas. Já há uma rede de empresas de compliance que torna difícil que os entes privados hoje celebrem negócios eventuais ou ainda mais regulares e constantes se os seus parceiros comerciais não tiverem também aderido a programas de compliance. Isso tem se espalhado com uma intensidade bastante significativa. A governança corporativa, tal como refletida nas empresas que têm ações listadas em bolsa, leva em consideração primacialmente os programas de compliance, conformidade ou integridade, conforme o nome que se queira dar, e eles têm se desenvolvido não tanto como em outros países. Na Alemanha, por exemplo, um exemplo que é sempre interessante lembrar é a não observância de um programa de compliance constitui uma infração administrativa punível com multa de até €1 milhão. Na verdade, esse é um dos modelos possíveis de punição para a conduta omissiva ou comissiva de não observar os programas de compliance. Um outro modelo que se cogitou na Espanha seria tratar como um delito penal a conduta consistente em não observar um programa de compliance. O anteprojeto foi rejeitado e o modelo mais conhecido, mais divulgado, talvez hoje, seja esse modelo alemão, de considerar como uma infração administrativa punível com uma multa significativa a não observância do programa de conformidade ou de compliance ou de integridade. Na Alemanha também, o Instituto dos Auditores editou uma norma técnica que prevê uma rotina específica para a auditoria dos programas de compliance, ou seja, aquele fenômeno da vigilância do vigilante. É preciso que haja um acompanhamento, um monitoramento do programa de compliance para ver se ele observa os critérios mínimos. Há também um padrão ISO 19600, né, acho, de 2014, que define os critérios fundamentais a serem observados nos programas de integridade. As autoridades anticorrupção no mundo têm abraçado os programas de integridade como um dos elementos centrais dos seus esforços no combate à corrupção. Diferentemente, é curioso, das autoridades antitrust. Apesar de, na área antitrust, já se cogitar de programas de compliance há muito mais tempo,
as autoridades da concorrência encaram como se não passasse de obrigação das empresas observar as normas e, por isso, deixam de considerar como um fator de desconto da pena a existência de um programa de compliance, ainda que ele seja efetivo, ainda que ele não seja meramente um programa de fachada. Como a maior infração antitruste é o cartel e que pressupõe uma concertação da alta administração de várias empresas, aquilo se impregnou na cultura das autoridades antitruste do mundo, que não é mais do que obrigação das empresas em cumprir as normas legais e evitar os ilícitos previstos na legislação concorrencial. E com isso, então, são raros os países, há exemplos no Canadá, na Itália, na França, de legislações que prevêem descontos padronizados para aquelas empresas que observarem programas de integridade robustos. O CAD, no entanto, no Brasil, recentemente, já, de algum modo, reconsiderou essa visão atávica das autoridades da concorrência no mundo e editou uma cartilha de compliance, procurando definir em traços gerais quais são os elementos que possam ser considerados como definidores de um programa de compliance robusto e que, portanto, possam, em tese, dar ensejo a um desconto da pena. Esse desconto da pena, na prática, não tem sido aplicado pelo CAD, o que leva a um desincentivo da adoção de programas de compliance antitruste por muitas empresas, já que os programas de compliance, por definição, são caros, né? Eles a implantação de um programa de compliance não é trivial, só os treinamentos, as auditorias, a própria criação de um compliance officer que seja efetivamente independente, autônomo e que possa garantir que aquele programa de integridade vale o nome que tem e não é um programa de fachada. Isso tudo tem custos não triviais. Então, as empresas muitas vezes preferem isso, depoimentos de conselheiros que passaram recentemente no CAD, de advogados que militam na área. É mais vantajoso, muitas vezes, fazer uma contribuição pecuniária ao Fundo de Direitos Difusos do que implantar um programa de compliance que não vai ser levado em consideração pela autoridade antitruste, por mais robusto e efetivo que seja. Existe uma tensão, né, entre heterorregulação, entre enforcement e autorregulação. Na doutrina, os programas de conformidade são entendidos como uma modalidade de autorregulação regulada. Uma autorregulação que depende de uma disciplina do Estado, portanto, de alguma medida de heterorregulação que defina quais são os critérios de robustez, de efetividade de um programa de compliance para que ele possa ser levado em consideração não apenas como um fator de evitação do ilícito, mas como um fator de mudança do comportamento do agente, que é o que se pretende com o programa de compliance. O programa de compliance, na verdade, ele é destinado a, se nós entendemos como uma relação de complementaridade entre a heterorregulação, o enforcement e a autorregulação, como uma maneira de aumentar a efetividade das políticas públicas e a efetividade da observância do cumprimento das normas legais e regulamentares. Não é trivial supor que um programa de compliance possa ser feito sem mudanças significativas na cultura da empresa. A cultura da empresa tem que ser levada em conta, obviamente, todos os manuais de compliance dizem isso, para que o programa seja moldado para aquela realidade específica. Não há um programa de compliance de prateleira que possa ser adquirido e aplicado automaticamente, mecanicamente a uma determinada empresa. É preciso conceber, analisar, diagnosticar a situação efetiva da empresa para que ele possa ser aplicado e que não seja um programa meramente de fachada. É preciso também que haja uma certa criatividade no desenho
regulação, da autorregulação, para fazer com que o Compliance Officer não seja simplesmente um gatekeeper, um feitor da autoridade estatal dentro da empresa. Normalmente o modelo que se tem de compliance é esse. O Compliance Officer ele tem uma certa imunidade, ele tem autonomia, ele tem orçamento, ele tem condições efetivas de fazer valer o programa dentro da empresa, mas voltado para a evitação do ilícito, não para mudar efetivamente a cultura, o comportamento daquela empresa. Como é que se atinge esse ponto? É uma discussão em curso, complexa. Também quais são os incentivos econômicos, comportamentais, os nudges que podem ser usados pelo Estado, pelo agente regulador, para fazer com que essa autorregulação efetivamente seja efetiva. Há, obviamente, críticas à compliance. A compliance seria uma terceirização indevida de uma função típica do Estado. Na Alemanha não faltam, apesar de ser um dos países mais fortes em compliance, o Ministério Público alemão quer que se dupliquem, tripliquem os investimentos no enforcement em detrimento da compliance. Obviamente faz parte da deformação profissional do Ministério Público achar que só o Ministério Público eficiente e um judiciário que puna fará atingir aqueles resultados. É difícil chegar a uma solução, a um compromisso adequado, né? Qual que é o investimento socialmente desejável em esforços no aparato repressor punitivo do Estado e qual que é o investimento adequado em programas de conformidade. Até que ponto esses programas de conformidade, integridade, compliance têm o condão de efetivamente mudar o comportamento das empresas e fazer com que o ente privado passe a incorporar deveres públicos também na sua conduta cotidiana, de observar normas, regras regulamentares, políticas públicas como uma atividade corrente. Um outro pilar da lei anticorrupção são os acordos de leniência, e eles têm tido um impacto enorme na área antitruste. O impacto tem sido decisivo. Mais de metade, talvez 2/3 dos processos sancionadores iniciados pela autoridade da concorrência decorrem de acordos de leniência celebrados lá fora e que são depois repetidos aqui, e acordos aqui também, porque o incentivo dos acordos de leniência ou da delação premiada é bastante significativo e tem levado a alguns acordos que sem eles não seria possível apurar os fatos ilícitos. Quais são os principais problemas da lei anticorrupção? A questão das competências, mais uma vez, né? O exercício descentralizado do poder sancionador pela autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos poderes executivo, legislativo e judiciário acaba por ensejar a instauração de vários processos para o mesmo fato. De certo modo, acaba havendo uma concorrência para ver quem tem o maior porrete, quem pode bater mais naquele infrator, o que nem sempre é socialmente desejável, porque você acaba desperdiçando recursos. O chamado sistema U, né, CGU, AGU, MPU, muitas vezes gera mais atrito, mais calor do que luz, porque há uma concorrência entre eles e isso acaba muitas vezes impedindo a celebração de acordos socialmente desejáveis, porque há uma concorrência que talvez às vezes passe do ponto ótimo que permite que todos os aspectos do fato sejam investigados e nada seja deixado debaixo do tapete. Eu ouço dizer pelos que advogam, militam na área, seja no setor público, seja no setor privado, que isso tem mudado, que embora nós não estejamos ainda longe disso, um guichê único no Brasil, que talvez fosse um modelo ideal, que permitisse que os entes privados virassem a página, celebrassem os acordos, pagassem o que tivessem que pagar
e tivessem segurança jurídica para continuar tocando a sua atividade econômica, embora nós estejamos longe disso, alguns acordos recentes, particularmente o caso Odebrecht, eu ouço dizer, não tenho substanciação empírica para isso, que já há um esforço maior de cooperação entre os atores do Sistema U e que isso se encaminhou para um acordo mais adequado do ponto de vista do interesse da punição, do enforcement e também do interesse da preservação da atividade econômica. A regulamentação também é um problema, porque regulamentos em cada ente da federação acabam por gerar insegurança jurídica. Em suma, a gente pode dizer que a lei anticorrupção, ela, ou da probidade empresarial, ou da empresa limpa, ela, de algum modo, trouxe para o Brasil esse novo paradigma da intolerância à corrupção, a responsabilidade objetiva, as pesadas multas e os outros incentivos, sobretudo os programas de integridade e os acordos de leniência, permitem que se tenha um moderado otimismo quanto ao sucesso da lei anticorrupção, que, como dito, integra um microsistema de combate à corrupção e, por si só, não tem o condão de fazer todas as reformas necessárias. A ação decidida dos ministérios públicos e do aparato punitivo repressor do Estado, obviamente, são fundamentais para que haja um porrete efetivamente grande, poderoso e que seja temido pelos possíveis infratores e que possam, com isso, também adotar os mecanismos de autorregulação que venham, no médio e longo prazo, a mudar o seu comportamento de dentro para fora e que, em complementaridade com a heterorregulação, possam permitir que a gente mude de patamar e acabe com a corrupção, pelo menos a corrupção sistêmica no Brasil. Muito obrigado. Então, continuando, já passamos a palavra para o professor Jorge Rage para a sua palestra. Muito boa tarde às senhoras e aos senhores. Foi com muita honra e satisfação que recebi o convite da Escola da Magistratura Federal para participar deste seminário, trazendo aqui a minha visão, mais uma palavra, a respeito de um tema que é de interesse de todos. Sem dúvida nenhuma que uma das primeiras preocupações que tive quando recebi o convite foi exatamente a de como deveria eu tratar de um tema que seguramente já é amplamente do conhecimento desse auditório, composto de procuradores da República, juízes federais e outros servidores públicos de áreas afins. A minha preocupação me fez tomar algumas cautelas na preparação dessa apresentação, procurando evitar tratar do que é básico e elementar a respeito da lei anticorrupção e do Instituto do Compliance. Agora eu tenho um problema adicional. O ministro Ricardo Cueva me criou um problema a mais, é que com sua fala o assunto ficou ainda mais esgotado do ponto de vista do que ainda falta ser colocado. Claro que fico muito feliz e folgo em ver a convergência de opiniões sobre as principais questões envolvidas. Mas tenho agora o ônus de
tratar de evitar ainda mais a repetição daquilo que já foi posto pelo senhor ministro na sua excelente e completa palestra de tratamento do tema. Vou tentar, portanto, caminhar sobre as pedras e fazer essa travessia com cuidado redobrado. A estrutura, o roteiro que preparei para esta exposição prevê inicialmente um brevíssimo inventário sobre o que seria, o que podemos chamar do microsistema brasileiro anticorrupção, como isso vem evoluindo, ou seja, uma revisão daquilo que todos conhecem, mas apenas útil para refrescar-nos a memória, o painel normativo sobre o assunto, as influências do cenário internacional, ponto também já tocado pelo ministro Ricardo, o surgimento do compliance anticorrupção na legislação brasileira, em que momento ele surge em termos de compliance anticorrupção, sem tratar aqui das outras manifestações de compliance bancário, trabalhista, concorrencial, etc. A opção do legislador brasileiro pelo incentivo às empresas para adotarem compliance, em contraposição à ideia de obrigatoriedade, de norma impositiva, o regime de responsabilidade objetiva, que me parece merece destaque, porque é dele que decorre, em grande parte, essa corrida em busca do compliance, as implicações da responsabilidade objetiva. Uma palavra sobre a própria natureza e funções do compliance. Muito rapidamente, o conteúdo do programa de compliance, essa parte eu simplesmente não precisaria mais tocar, já foi exposta pelo ministro nos termos do que é o conteúdo dos artigos 41 e 42 do decreto que regulamentou a lei anticorrupção, o decreto 8.420. E, por fim, o compliance nas empresas privadas e nas estatais, um pouco a diferenciação aí, do que é obrigatório nas estatais e é apenas incentivado nas empresas privadas, e, por fim, realmente, as tendências e algumas questões mais recentes. A exigência do compliance ao contratar com entes públicos, movimento que começa a surgir em algumas unidades da federação, inclusive aqui no Distrito Federal, e já há proposta para a esfera federal, no conjunto das 70 medidas anticorrupção, a exigência entre empresas, o que eu chamo de disseminação horizontal ou disseminação pelo próprio mercado, independente de lei, as empresas exigindo das suas fornecedoras e parceiras, e algumas novas ideias e propostas de aprimoramento da lei anticorrupção, várias delas já tocadas pelo ministro Ricardo Cueva. Começando com o painel normativo a que me referi, eu dividi aqui em duas partes o que eu considero as principais normas do nosso ordenamento em matéria de combate à corrupção. Nós temos os artigos próprios do Código Penal, e é claro que corrupção aqui não tem o sentido estrito do tipo legal da corrupção ativa e passiva, mas abrange muito mais do que isso, né? A corrupção, quando se trata do debate sobre corrupção no Brasil e no mundo, tem um sentido muito mais amplo, envolvendo não só outros tipos penais, como também improbidade administrativa, crimes de responsabilidade e todo esse conjunto. A lei de crimes de responsabilidade, a lei da ação popular e alguns dispositivos importantes do Código de Processo Penal. Era o que nós tínhamos em termos de marco normativo antes da Constituição de 88. Depois de 88, claro, tudo muda. Nós temos o artigo 37 com seus parágrafos da maior importância, vem em seguida a Lei da Improbidade Administrativa, 8429, ainda lá em 92, na Lei de Licitações e Contratos, os artigos que interessam ao tema, 86 a 88, sobre as sanções administrativas de inidoneidade, inclusive, e a parte dos crimes relativos a licitações e contratos. Também tem importância, sem dúvida, no quadro
repressivo da corrupção. Continuando, vem a Lei da Lavagem de Dinheiro, em 98, depois merece destaque alguma coisa da Lei de Responsabilidade Fiscal no que tange às regras sobre transparência. São as primeiras normas indutivas da transparência pública, pelo menos a transparência fiscal, que vem aí na Lei Complementar 101, no ano 2000, complementadas mais adiante, claro, pela chamada Lei da Transparência, que é a Lei Complementar 131, conhecida também como Lei Capibaribe. E eu estou tratando também desse tipo de norma, porque estou procurando incluir nesse painel normativo não somente as normas repressivas, mas também aquelas de caráter preventivo. E em matéria de prevenção da corrupção, nada é mais importante do que a transparência, obviamente. Temos a Lei 10.683, que é a Lei de Criação da CGU, que é a Lei de Organização da Administração Pública, 2003, a Lei 131, que acabo de mencionar, a Lei Capibaribe, que obriga todas as unidades da Federação, estados e municípios a seguir o exemplo federal de criação de um portal da transparência com informações em tempo real sobre a execução das despesas públicas, a Lei Complementar 135, a Lei da Ficha Limpa. Depois, nós temos a Lei de Acesso à Informação, 12.527, em 2011, também da maior importância, na medida em que o acesso à informação ajuda enormemente na prevenção dos ilícitos no setor público. Em 2012, a Lei 12.683, que aprimora e complementa a legislação sobre lavagem de dinheiro. Em seguida, a Lei 12.813, que trata da prevenção dos conflitos de interesse, embora incompleta em relação ao que se pretendia, mas é um passo adiante. A Lei Anticorrupção, ou Lei da Empresa Limpa, nós tentamos batizá-la com esse nome, Lei da Empresa Limpa, mas sempre o mais fácil é o negativo. Então, a Lei Anticorrupção é o nome que pegou e não tem jeito, não adianta querer mudar. Depois dela, logo em seguida, a Lei das Organizações Criminosas, 12.850, da maior importância, como todos sabem. A Lei 13.303, que é a Lei das Estatais, na parte que nos interessa aqui, e complementando tudo isso, os decretos de regulamentação. Decreto federal, os decretos em alguns estados e prefeituras e legislação estadual. Esse é o painel normativo dentro do qual se movimentam as instituições e os atores que trabalham nessa matéria. Aqui é uma pequena tentativa de demonstração gráfica da possibilidade, em consequência da existência desse quadro normativo tão diversificado, inclusive destacando agora a parte repressiva, aquilo a que o ministro se referia dos riscos até de bis in idem, ou quando não de bis in idem, de algo disfuncional pela excessiva penalização. Mas é o que nós temos, não é? A possibilidade de processos e ações concomitantes em torno de um mesmo fato ilícito. Pode isso atrair a incidência da lei anticorrupção no que se refere a pessoa jurídica, com sanções administrativas e judiciais cíveis. Da lei da improbidade, havendo agente público, claro, pela via judicial, tanto pessoa física quanto jurídica. Código Penal, claro, apenas para pessoa física, uma vez que no nosso sistema não se alcança aí a pessoa jurídica. A lei das organizações criminosas, na mesma linha da legislação penal. A lei de licitações e contratos, nos artigos que mencionei, alguns deles com sanções administrativas e outros com sanções penais. A lei orgânica do TCU, também, que prevê sancionamento, inclusive com a impossibilidade de contratar com o poder público, que é uma outra forma de tratar a idoneidade. A lei do CAD, com sanções administrativas e judiciais, e a lei das estatais, com sanções também administrativas e judiciais. Aqui, no campo
no campo da prevenção, nós temos a lei da transparência, a lei da lavagem de dinheiro, a lei do conflito de interesse, os aspectos preventivos da lei de licitações, da lei anticorrupção, da lei de estatais, a lei do acesso à informação, a lei da ficha limpa, e eu acrescentei ainda as medidas contra o nepotismo, que de alguma forma interessam ao assunto, seja a nível apenas do Poder Executivo Federal, regulado por um decreto, seja em termos mais amplos da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. A influência da legislação, das medidas internacionais, sejam as leis nacionais, como a FCPA, já mencionado pelo ministro, o UK Bribery Act e outras que influenciaram a nossa legislação, sejam as próprias convenções da OEA, da ONU, da OCDE, que representaram, aí no final do século passado e na virada para este século, né? A Convenção Interamericana é de 96, a da OCDE, 97, internalizada aqui em 2000, a da ONU é de 2003, a Convenção de Mérida. Elas refletem um momento de reconhecimento da corrupção como fenômeno universal, não é? E como fenômeno digno de ser posto no topo da agenda global, coisa que não ocorria no passado. Como já disse o ministro, no passado, os países desenvolvidos e democráticos, onde prevalecia há muito mais tempo o Estado de Direito, entretanto, descontava-se do imposto de renda a corrupção paga em países do chamado terceiro mundo. Nós, aqui no Brasil, tivemos, inclusive, um trabalho muito difícil de convencer os técnicos da OCDE de que, aqui no Brasil, pagamento de propina não é dedutível do imposto de renda, porque eles queriam que o Brasil, que o governo, na época, eu estava no governo na época, encaminhasse ao Congresso um projeto de lei proibindo a dedução de propina do imposto de renda. Imaginem a nossa situação. Tudo bem que nos cobraram a lei anticorrupção, foi feita, mas cobrar uma lei proibindo deduzir propina do imposto de renda realmente não dá para fazer. A discussão sobre isso durou 2 anos e eles não abriam mão, entendiam que era fundamental ter uma lei nesse sentido. Solução encontrada, solução brilhante, eu posso elogiar porque não foi minha. A solução veio da Secretaria da Receita Federal. Publicou-se um ato declaratório, assinado pelo secretário da Receita, publicou-se no Diário Oficial, afirmando que, no Brasil, propina não se deduz do imposto de renda. Essas coisas são importantes para a gente amenizar um pouco do nosso complexo vira-lata, né? Alemanha, França, os grandes países do primeiro mundo, lá se deduzia propina do imposto de renda, coisa impensável para nós brasileiros. Bom, nessa época dá-se a globalização da corrupção e vem as medidas internacionais por pressão da sociedade e das empresas norte-americanas que fizeram surgir a Convenção da OCDE anti-suborno devido à posição de desvantagem em que ficaram as empresas norte-americanas sujeitas a regras do FCPA, como disse o ministro, enquanto que as europeias não estavam sujeitas a tal regra. É por isso que surge a OCDE, obrigando a todos os países signatários a adotar leis semelhantes punindo o suborno transnacional. E é nessa onda que surge o projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo ao Congresso em 2010, com a Lei Anticorrupção. Ela só veio a sair em 2013, então costuma-se dizer que ela resultou dos movimentos de rua. Não é bem assim. Os movimentos de rua fizeram com que o Senado finalmente desse a palavra final. Mas ela estava aprovada na Câmara há muito tempo, e o projeto é de 2010. Bom, por força da Convenção da OCDE,
O Brasil teve não apenas a lei anticorrupção, que está aí em 2013, voltada às pessoas jurídicas, mas antes disso, em 2002, aquela alteração do Código Penal, quando se criou o tipo criminal de suborno em transações internacionais. Já era ali consequência da Convenção da OCDE, a lei que alterou o Código Penal. Bom, aqui eu passo a tratar da lei, não está dando para ver tudo, mas ali está escrito a Lei Anticorrupção e a introdução do compliance. O termo utilizado, como já foi dito pelo ministro Ricardo, pela lei, a lei não usou o termo compliance, o estrangeirismo, né? Usou o termo integridade. E aí também abre-se uma outra discussão de sabor doutrinário, teórico, se integridade é a mesma coisa que compliance. Para alguns, integridade é muito mais, compliance é menos, para os outros é o contrário, não importa. No sentido em que está na lei, coincide com o que se considera um programa de compliance. Isso, inclusive, mais definido no decreto, naquele artigo que foi projetado na tela pelo ministro Cueva. Trata-se aqui de compliance anticorrupção, como já disse, e não de compliance amplamente em lavagem de dinheiro, ambiental, trabalhista, etc. A opção brasileira foi pelo incentivo, mediante 2 mecanismos. Um, atenuação da sanção, da multa. Outro, imposição de inclusão disso nos acordos de leniência. Então, se não tiver compliance, não vai ter acordo de leniência. É um incentivo também. E fortemente apostou-se no regime de responsabilidade objetiva. Por quê? Porque é em consequência da adoção da responsabilização objetiva que se consegue tornar o empresário, o dono da empresa, o comando da empresa, torná-lo o maior interessado na vigilância interna, na vigilância dos seus prepostos, dos seus intermediários, dos seus procuradores, dos seus parceiros, dos seus despachantes. Uma vez que qualquer ato praticado por qualquer dessas pessoas, ainda que não tenha um vínculo formal com a empresa, e muito menos seja do conhecimento dos dirigentes da empresa, daqueles que falam pela empresa, a empresa que vai responder com o seu patrimônio. Então, esse é um ponto crucial. Por isso, o debate durou algum tempo no Congresso para que se conseguisse passar essa norma, porque houve um esforço de determinados setores políticos do Congresso para retirar exatamente do projeto os artigos que tratavam da responsabilidade objetiva, o que simplesmente seria a morte do projeto e não valeria a pena aprovar o restante. Me refiro aos artigos. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a responsabilização objetiva, aí o esforço desses setores era para retirar o termo objetiva. Artigo 2º. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, no âmbito civil e administrativo, pelos atos lesivos previstos nesta lei, praticados em seu interesse ou benefício. Tá? Aí é outro dado fundamental. Basta que se demonstre que o ato foi praticado no interesse ou benefício, ainda que não exclusivo, daquela pessoa jurídica, e ela responderá. Terceiro, a responsabilização da pessoa jurídica não exclui, claro, a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ilícito. Parágrafo, a pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilização individual das pessoas naturais. E parágrafo 2º, os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados na medida da sua culpabilidade. Claro, aí no âmbito da pessoa física, o regime é o normal, o tradicional da culpabilidade. Então, aqui uma palavra sobre isso. No âmbito de um ente coletivo, aqui é que não está aparecendo na tela o início do título. O título é justificação.
ou justificativa da adoção do regime de responsabilidade objetiva. Tá? No âmbito de um ente coletivo, pode ser difícil individualizar as ações adotadas, especialmente em instituições complexas, organizadas hierarquicamente, conforme o princípio da divisão do trabalho. Identificar responsabilidade individual num ilícito cometido numa grande empresa não é nada trivial, extremamente complexo. Por vezes, há obscuridade na própria divisão das funções, na distribuição das competências, nos fluxos de informação, tornando difícil determinar quais os atores, pessoas físicas envolvidos em uma eventual infração. O ilícito, geralmente, é resultado da ação conjunta de muitos sujeitos de diversas posições hierárquicas e com graus diferenciados de informação, sendo difícil identificar os participantes de cada ação e delimitar a participação de cada um, como teria que ser feito se o regime fosse o da responsabilização subjetiva individual. Daí a adoção do regime da responsabilidade objetiva para as pessoas jurídicas, que dispensa a imputação individualizada e a caracterização da culpa ou dolo. Isso que já em inúmeras outras áreas do nosso direito não é nenhuma novidade, foi adotado também como regime básico na legislação anticorrupção. Apesar disso, há, inclusive, uma ação direta de inconstitucionalidade. Felizmente, ela nunca nem caminhou no Supremo, não deu nem os primeiros passos, mas está lá. Uma ação alegando a inconstitucionalidade do regime de responsabilização objetiva. Então, nós teríamos que declarar inconstitucional também o Código Civil, o Código do Consumidor, né, ministro? A lei ambiental e tantas outras leis brasileiras que já adotam esse regime. A crescente consciência de que o regime de responsabilidade objetiva pode levar uma instituição a responder por atos dos colaboradores ou de terceiros praticados sem conhecimento de sua direção, como eu falei há pouco, é daí que vem o impulso que viabiliza o estímulo ao compliance. Tem provocado crescente interesse pelos programas de compliance, porque tornaram-se os dirigentes das empresas os maiores interessados na prevenção, pelo menos nas empresas médias e grandes, né? Isso já é algo notório. Isso, entretanto, não significa que a adoção de um programa de compliance afasta por si só a responsabilidade da pessoa jurídica. É bom sempre enfatizar isso, não para este auditório que está aqui, mas como esse programa está sendo transmitido para o Brasil inteiro, talvez acompanhado por pessoas que não estão tão familiarizadas com o tema como estão os senhores, eu me permiti colocar algumas ênfases, assim, explicitando coisas que os senhores já conhecem, não é? Embora isso ocorra em alguns países, no Brasil não é assim. Nosso sistema legal, um programa de compliance, funciona como uma atenuante em caso de processo, mas não é uma cláusula excludente de responsabilidade. Função do compliance pode ser visto como uma forma de atribuir à empresa a responsabilidade pela adoção de medidas de autocontrole, de autovigilância, de autorregulamentação regulada, como disse o ministro Cuevas, controlando os seus próprios riscos que decorrem de sua atividade, contribuindo para prevenir a ocorrência de ilícitos na empresa. Na hipótese de sua ocorrência, porque nenhum programa de compliance será infalível, mas é parte também dessa história que, na hipótese de ocorrência, o programa torne a empresa capaz de detectá-los rapidamente e de promover a sanação e punir os responsáveis. Isso, inclusive, deveria ser transformado em norma legal, e é uma das ideias que hoje transitam no debate que
que ocorrem no país para aprimoramento da legislação ser levada em conta, no benefício, digamos, que a empresa receberia do poder público em termos de atenuação de pena. Nós veremos isso no final. O compliance pode ser entendido como forma de autorregulação regulada. Para alguns, ele é uma delegação de funções do Estado, o que desagrada muita gente, como já foi dito aqui. Eu não vejo como uma desobrigação do Estado, da sua função investigativa, não é nada disso. Eu vejo como um compartilhamento entre o setor público e o setor privado, um compartilhamento de ônus, de responsabilidades, que tem que ser de todos. A corrupção é um fenômeno tão multifacetado, de tal ordem, que ela requer a participação da sociedade toda, não só do Estado, mas da sociedade civil, das organizações não governamentais e dos atores econômicos mais importantes, que são exatamente as empresas. De modo que esse compartilhamento que está implícito na adoção de programa de compliance, na adoção de investigações internas, chamadas investigações defensivas, que precisam ainda de melhor regulação, na minha opinião, e recentemente foram objeto de alguma regulação pela própria OAB, para melhor definir o papel e a posição do advogado nessas investigações internas. Tudo isso, a meu ver, tende a crescer, ou seja, a participação do setor privado, pessoas físicas e pessoas jurídicas, compartilhando com o Estado as medidas anticorrupção. Até porque, como está aqui na parte final, a empresa, muitas vezes, tem muito maior facilidade de investigar e de detectar aquilo que acontece internamente no seu ambiente, porque ela conhece muito melhor do que o investigador estatal a sua realidade. Bom, agora, como se decide, como as empresas decidem adotar ou não, é o que está ali em cima, devia estar aparecendo, um programa de compliance. Haverá sempre uma ponderação de custo-benefício. A empresa não vai simplesmente, pelo que está posto na lei, assumir e adotar programa de compliance. Ela vai fazer uma ponderação de custo-benefício. O seu raciocínio será sempre econômico. De um lado, o valor do incentivo, recompensa, que no nosso caso, é o quê? Redução da multa em até 20%, na verdade, porque o percentual que se retira pela atenuante existência de programa de compliance, pela lei, pelo decreto, é 4%. 4% num total de 20% é 20%. Então, o que a empresa realmente pode almejar, se ela tiver o máximo de atenuação pelo bom programa de compliance, é uma redução de 20% na multa. Será que é suficientemente atrativo? Eu tenho minhas dúvidas. Eu proporia uma redução maior, mas essa é a realidade. Então, o empresário ele vai balancear valor do incentivo, redução da multa, 20%, dispensa da divulgação da decisão, redução, portanto, do dano de imagem, e possível obtenção de um acordo de leniência. Do outro lado da balança, o peso das sanções legais para a empresa e o risco de responsabilização pessoal dos dirigentes. De um lado, possível insuficiência desses incentivos para a adoção do compliance. Para mim, são insuficientes, mas é um assunto que merece debate, obviamente. E do outro, em favor da adoção, o que nós temos? Temos a crescente preocupação com a descoberta dos ilícitos, que hoje é muito maior do que já foi no passado. Hoje, seguramente, não todos, mas alguns, pensam duas vezes antes de oferecer uma propina. Não digo todos, muitos continuam ainda apostando na corrupção.
mas uma boa parte já pensa de outro modo. Então, crescente preocupação com a descoberta dos ilícitos, devido às novas normas legais, a esse painel normativo que o Brasil hoje tem e que não tinha no passado, e aos instrumentos da tecnologia que facilitam as investigações, do mesmo modo que, conforme se diz muito frequentemente, a tecnologia ajuda os bandidos. Sim, ajuda os bandidos, facilita muito o fluxo dos capitais, facilita muito a ocultação do dinheiro sujo, não há dúvida. Mas a tecnologia também ajuda a investigação e tem ajudado enormemente. A disposição investigativa das instituições, graças a Deus, não é? Esperamos que continue sempre essa disposição investigativa das instituições e da mídia, que ela não esmoreça, e a cobrança social, que também esperamos que continue ativa, que não esmoreça por conta de mudanças de governo. Importância crescente do fator reputação, imagem. É cada dia mais importante para as empresas e é levado em conta, né, o risco do dano à imagem. Em algumas áreas isso é decisivo, isso também tem ajudado. E aqui não dá para eu ler o que pus e não tenho cópia do último item que está ali na tela. Em conclusão, um programa de compliance pode ser útil para quê? Além, obviamente, dessa função de atenuante de pena e de viabilização de acordo de leniência. Programa de compliance eficaz pode ser útil para obter ganho de imagem, evitar práticas ilícitas ou detectá-las e corrigi-las de forma rápida, quando elas ocorrerem, atenuar as sanções, em caso de envolvimento em processo, credenciar-se como fornecedor de outras empresas maiores e de governos de determinados entes que já adotam essa exigência, como nós veremos, obter o selo de empresa proética da Controladoria Geral da União. Para terem uma ideia, há 4 anos atrás, quando estava ainda na CGU, o número de empresas que se candidataram a obter o selo proética não chegava a 50. No último ano, foram perto de 400, das quais apenas 25 obtiveram o selo. Para que se tenha uma ideia do interesse. Para que esse selo? Tem vantagem em licitação? Não. No Brasil não se adotou esse modelo. É o quê? É ganho de imagem. É ganho de reputação. Viabilizar a coleniência, contribuir para a melhoria do ambiente de negócios no país. O conteúdo do programa de compliance nos termos do decreto, eu vou passar ao largo, porque já foi objeto da exposição do ministro Ricardo. E me permite ganhar tempo aqui. Compliance nas empresas estatais. Enquanto nas empresas privadas há apenas incentivo, nas estatais há imposição legal. Essa imposição fica muito clara, sobretudo nos artigos 6º ao artigo 12 da lei. Nas estatais, pela natureza híbrida dessas empresas, né, que em parte se regem por normas de direito privado, em alguns aspectos integram a administração pública e sofrem a incidência de algumas normas do direito público, como em matéria de licitação, em matéria de concurso público, etc., em matéria de mandado de segurança e assim por diante. Então, isso, no que tange a adoção de programa de compliance, apresenta algumas peculiaridades. Há uma espécie de uma bipolaridade aí, porque, enquanto empresa, ela deve estar sujeita à lei, na posição passiva. Mas, como ela integra a administração pública indireta,
não é? Licitação pública indireta, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade mista. Então, elas integram a administração. Se integram a administração, elas podem estar, digamos, no polo ativo para aplicar a lei a seus fornecedores ou não. Essas são questões postas e ainda não suficientemente discutidas, embora a lei das estatais tenha trazido alguma clareza sobre uma parte desse problema, como vou tentar mostrar. Mas, antes disso, quero só registrar que a própria lei das estatais também é objeto de ADI no Supremo. A ADI, propostas por entidades sindicais de servidores da Caixa Econômica, com pedido de inconstitucionalidade e com pedido subsidiário de aplicação apenas às empresas que explorem atividade econômica em regime de competição. Porque o argumento central é que o artigo 173 da Constituição previu que haveria um estatuto da empresa pública e da sociedade mista para aquelas que atuam em regime de concorrência, e não para todas. A Constituição previu para as empresas que exploram atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou prestação de serviço, concorrência, mercado. E a Lei 13.303 extrapolou, segundo a ADI, extrapolou essa previsão e incluiu as que operam em regime de monopólio e de mera prestação de serviços públicos. Bom, seja como for, não aconteceu nada ainda com essa ADI, a lei está em plena vigência. Ela diz no artigo 6º que o Estatuto deverá observar as regras de governança corporativa, transparência, estruturas, práticas de gestão de risco e controle interno, composição da administração e, havendo acionistas, mecanismos para sua proteção. O artigo 9º, a empresa pública ou mista adotarão regras de estrutura e prática de gestão de risco e controle interno que abranjam ação de administradores e empregados, área responsável pela verificação do cumprimento de obrigação e gestão de riscos. Deverá ser elaborado e divulgado código de conduta e integridade, princípios, valores, missões, previsão de conflito de interesse, vedação de atos de corrupção e fraude, canal de denúncias, ou seja, boa parte do pacote previsto no decreto para as empresas de um modo geral. Mecanismo de proteção, treinamentos periódicos, a área responsável pelo compliance deverá ser vinculada ao nível mais elevado, tudo aquilo que é padrão num programa de compliance para empresa privada. Na mesma ADI também são questionadas algumas exigências que esta lei traz para a nomeação de pessoas para os seus cargos diretivos e para os seus conselhos, com vedação de nomeação, por exemplo, de pessoas que nos últimos 3 anos exerceram mandatos em sindicatos ou em partidos políticos ou que participaram de campanhas políticas. Um dos itens da ADI pede o reconhecimento da inconstitucionalidade desses dispositivos por ofensa ao princípio da isonomia e criminalização da atividade sindical e da militância política. Questionamentos outros que mais nos interessam. Havia controvérsia quanto à inclusão ou não das estatais no campo de incidência da lei anticorrupção, principalmente das normas que tratam das sanções administrativas e judiciais, que são multa, publicação da decisão, interdição parcial, dissolução compulsória, proibição de receber incentivos de instituições financeiras públicas. Havia muito debate sobre isso, ainda continua havendo algum, mas a lei afastou, em parte, as dúvidas. Como, nos artigos 83 e 84, dispôs que as estatais podem aplicar sanções. Só que as sanções que ela prevê
são sanções do tipo das sanções da Lei 8666, sanções contratuais, relativas ao contrato e à licitação. Tá? Advertência, multa, inidoneidade. Não são as sanções da Lei Anticorrupção. Não é a multa de 0,1% a 20%, é a multa contratual. Então, isso aí não está resolvido. E na posição passiva, o artigo 94 da Lei das Estatais dispôs que são aplicáveis a elas, as estatais, as sanções da Lei 12.846, com ressalva de algumas. Aqui estão. Aplicam-se à empresa pública, sociedade mista, as sanções previstas na Lei 12.846, que é a Lei Anticorrupção, salvo as previstas nos incisos 2, 3 e 4 do artigo 19. Quais são? Estão aí embaixo. Suspensão ou interdição parcial, dissolução compulsória e proibição de receber incentivos, subsídios de bancos públicos. De modo que restam aplicáveis às estatais o perdimento de bens ou valores obtidos com a infração e as sanções administrativas, que são a multa e a publicação da decisão condenatória. Como é que isso vai ser recebido na prática quando chegar ao judiciário? Não sei, mas é a diretiva que a lei apontou. Tá? Então, elas podem sofrer a aplicação dessas sanções, com exceção de algumas. Já no polo ativo, o que está previsto que elas podem aplicar são sanções contratuais, não as da lei anticorrupção. E aí vem a tal história. Pode uma sociedade de economia mista exercer o poder de polícia no seu aspecto punitivo? Eu conheço decisões mais antigas do STJ que dizem que não, em relação a uma entidade dessas que aplicam multas a veículos, BH Trans, onde foi decidido que a sociedade de economia mista tem o poder de polícia no seu aspecto fiscalizatório, mas não no seu aspecto positivo. Essa é uma questão, obviamente, que poderá chegar ainda aos tribunais, e eu não vou me aventurar aqui, obviamente, diante do ministro Ricardo, a dizer mais uma palavra a respeito. Outra tendência que se observa tinha um título ali que desapareceu, relativo a inovações no âmbito dos estados, IDF. Se observa o surgimento em algumas unidades federativas de legislação própria, não apenas regulamentando a lei com alguns problemas, mas, eu destaco aqui, introduzindo a exigência de programas de compliance em empresas que pretendam fornecer ou prestar serviço à administração pública daquele Estado. O primeiro foi o Estado do Rio de Janeiro, o segundo foi o Distrito Federal, no início do ano passado. E depois, mais recentemente, o Rio Grande do Sul também já tem leis. Os outros estados mencionados aí embaixo têm projeto de lei tramitando nas assembleias, Tocantins, Bahia, Goiás e Amazonas, até onde eu conheço. Alguns alegam inconstitucionalidade formal e material, em primeiro lugar, porque seria competência legislativa da União legislar sobre licitação. Nós sabemos que é legislar sobre normas gerais de licitação, não normas complementares, que estejam dentro do próprio espírito da lei de licitações, que é o princípio da impessoalidade, da probidade, etc. E, do ponto de vista material, alega-se também inconstitucionalidade por ofensa ao 37, por restrição à competitividade e ofensa à isonomia entre os concorrentes. Por quê? Porque determinada empresa que já tenha um programa de compliance, ela sai em vantagem na licitação. A que não tenha vai perder ou vai ter custo muito maior para implementar. Há alguns equívocos aí nessas alegações,
talvez até não tenham lido a lei, porque o que essas leis exigem não é pré-condição, ter um programa de compliance como pré-condição para participar da licitação, não é isso. Participa da licitação, venceu a licitação, vai assinar o contrato. O contrato prevê a obrigatoriedade de adotar programa de compliance no prazo X, Y, Z. É diferente, portanto. É uma obrigação contratual, não é um requisito de habilitação. Tá? Mas é claro que isso ainda vai dar discussão, né? Independente disso, considero positiva a iniciativa, mas tem alguns problemas que precisam melhorar. Primeiro, essa exigência generalizada, sem partir de um determinado piso de porte de empresa, me parece muito disfuncional, porque empresas menores, que são a grande maioria, ficarão impossibilitadas de contratar com o poder público, quando o objetivo exatamente é, nas contratações públicas, privilegiar-se a pequena e a média empresa, né? Então, haveria que exigir isso a partir de um determinado nível da empresa e do valor do contrato. Segundo lugar, os prazos são muito curtos para implantação. A lei do DF prevê, salvo engano, 6 meses. Em 6 meses, ninguém implementa um bom programa de compliance. Isso pode limitar a competitividade. Outro defeito é que está previsto que a fiscalização e a avaliação do programa de compliance será feita pelo fiscal do contrato. Quem tem alguma vivência na administração sabe que o fiscal do contrato não dá conta das suas atribuições tradicionais. Ele, de repente, se transformar num especialista capaz de avaliar programa de compliance, realmente não dá para imaginar. E mesmo o gestor do contrato. Além do que, haverá uma enorme diferenciação e falta de isonomia nos critérios. Isso deveria ser atribuição de um órgão central de controle de cada estado, de cada município, de quem seja. Nessa esteira surge também um anteprojeto, no conjunto das 70 novas medidas contra a corrupção, da FGV, junto com a Transparência Internacional, um anteprojeto para a esfera federal, já bem melhor do que as leis estaduais. É uma proposta de alteração da lei anticorrupção, limitada a exigência apenas para contratações de grande vulto e para concessões e arrendamentos, com prazos bem maiores para a implementação dessas medidas. Por exemplo, para contratos acima de 30 milhões, isso seria exigível após 18 meses. Para contratos acima de 60 milhões, após 12 meses. E acima de 100 milhões, após 9 meses. Mediante certificação acreditada pelo poder público, e não pelo gestor do contrato ou pelo fiscal do contrato, e a Controladoria Geral da União manteria o cadastro das empresas certificadas com a data de validade do seu certificado, para que, então, ela possa fornecer à administração federal. Uma outra ideia e proposta que vem sendo debatida no momento, também constante, uma delas no conjunto das medidas propostas pela FGV e TI, é uma alteração para ampliar as sanções e os incentivos, como eu me referi há pouco. A justificativa é, como a lógica empresarial é econômica, os programas de compliance são adotados quando o seu custo é menor que o benefício, já vimos, né? Já dissemos isso. Para incentivar a adoção desses programas, é preciso, então, ampliar a gama de sanções e aumentar o desconto econômico, dado às empresas que tenham programas efetivos. O projeto prevê como possível sanção administrativa e judicial, além das atuais, a declaração de inidoneidade, de 3 a 5 anos. Há de se perguntar, mas isso já existe? Não, isso existe na lei de licitações, na lei do TCU, mas não existe
na lei anticorrupção. Então, fora dos ilícitos contratuais, não se pode aplicar hoje a inidoneidade. E os ilícitos previstos na lei anticorrupção não são apenas os contratuais, são vários outros da relação da empresa com o setor público. Criam-se outras sanções: proibição de obter parcelamento de tributos federais, cancelamento de incentivos fiscais ou de subsídios já obtidos, e não apenas impedimento de obter novos. Aqui há um comentário mais detalhado a respeito, que eu vou saltar, tendo em vista o adiantamento da hora, e quero me referir também a uma proposta que há de alteração da lei de improbidade, permitindo os acordos com pessoa física ou jurídica, fixando a competência ao Ministério Público ou ente público interessado, e só ao Ministério Público nos mesmos casos da lei anticorrupção. E, por fim, quero fazer uma breve referência a algo que mencionei, que é um desenvolvimento espontâneo de exigência de adoção de programas de compliance entre empresas, principalmente entre empresas maiores em relação a seus fornecedores, a seus parceiros, a seus terceirizados, a seus intermediários. Então, Petrobras, por exemplo, exige programa de compliance para qualquer fornecedor seu, e assim por diante. Essa tendência é extremamente promissora em termos de generalização do compliance. Talvez tenha até um efeito maior do que as próprias medidas legais de caráter de incentivo que nós temos visto e discutido. O fato é que vem crescendo, independentemente de lei, a disposição de qualquer empresa de só contratar com quem disponha de um programa de compliance. Até porque ela pode ser implicada em qualquer ilícito que venha a ocorrer por culpa de algum preposto daquela empresa que é fornecedora sua, tendo em vista o regime de responsabilidade objetiva. Eu peço que me desculpem se me estendi demasiadamente e cansei os senhores e senhoras, mas foi na melhor das intenções. Muito obrigado. Nós agradecemos os expositores pelas palestras bem técnicas e bem complementares, e ainda temos um pequeno espaço para perguntas. Alguma manifestação, algum questionamento? Não, sim? O microfone está... A lei da empresa limpa afirma que as multas aplicadas, elas reverterão preferencialmente ao órgão prejudicado, né? Eu gostaria de indagar a respeito da experiência que vem sendo aplicada desde então. Qual a destinação que vem sendo dada a essas penalidades, a efetividade das penas aplicadas, quantas já foram pagas, se existem esses dados, se é de conhecimento dos palestrantes, se realmente estão indo para os órgãos ou se estão tendo alguma outra destinação. É uma questão de utilidade mesmo. Obrigado. Infelizmente, eu não tenho essa informação. Tá? Lamento, realmente não tenho. Até vou tratar de obtê-la, para eventualmente poder responder essa pergunta, mas não tenho essa informação. Eu também não tenho a informação sobre esse caso, mas em relação a sanções administrativas e judiciais, né, aplicadas em decorrência
da Lei da Assistência Civil Pública, que já tem mais de 30 anos. Existe aquele Fundo de Direitos Difusos, eu fui vice-presidente do Conselho do Fundo de Direitos Difusos. O problema é que ali é que, na verdade, me parece que é correto o incentivo de não permitir que a sanção reverta em benefício da entidade que aplica a sanção. Caso contrário, nós teríamos o incentivo para sancionar mais, né? O CAD jamais recebe as multas que aplica, elas vão para esse fundo. O problema é fiscal. O Tesouro se apropria de toda a receita do fundo e tem uma dotação mínima de, não sei, 8, 10 milhões por ano, ao passo que o CAD é o principal contribuinte do fundo, com 700, 800 milhões por ano, para terem uma ideia do descompasso do dinheiro que vai para o ralo do Tesouro, né? Que é uma receita não tributária, não deveria, portanto, entrar nesse balaio comum. Esse é um problema fiscal que a gente deveria levar em conta. Eu não sei no caso, estou especulando aqui sobre problemas de fundos congêneres. Mais alguma pergunta? Pois não? Olá, meu nome é Carlos Henrique. Eu sou um grande entusiasta das leis que exigem programas de integridade na hora de contratar, que o serviço público for contratar, que exijam programas de integridade. E uma crítica muito recorrente que o professor Jorge Ade trouxe em relação aos valores. Num primeiro momento, realmente pode parecer que são valores muito baixos, que as empresas menores se sentiriam aí prejudicadas. E eu não gosto de achismo. O pessoal que já me conhece sabe que eu gosto muito de certeza, de dado, de número, e fui atrás. Primeira coisa que a lei traz é que, além do valor do contrato, também se estabelece o prazo. Então, são contratos longos, são 180 dias, pelo menos, enfim. Esse é o primeiro corte. Com base nesse corte, eu fui olhar o histórico aqui no DF de quantos contratos entrariam nesse controle por meio do programa de integridade. O que nós temos é o seguinte: queremos trazer uma exigência que já se faz aos programas de integridade de empresa, né, óbvio. Ou seja, se uma empresa, na hora de contratar, ela tem que saber com quem está contratando, como que está contratando, e isso vai ser exigido se ela for pega num ato de corrupção, na hora de responder à CGU, a quem quer que seja, também vai ter que demonstrar que teve boa diligência, né, fez um bom due diligence. O que se espera é que o Estado faça a mesma coisa na sua contratação. Se essa é a melhor forma de contratar, logo, que o Estado também assim o faça. Porém, nós temos recursos limitados. Não dá para a gente também pensar que é possível usar, né, fazer esse controle de todas as licitações. Realmente não dá. Então, esse corte ele faz o seguinte: ele pega, hoje, na lei do DF, ele abrangeria apenas 25% das licitações do DF. 25%. Estamos aí falando de 1/4 para pegar cerca de 85% a 90% do que é empenhado todo ano. Ou seja, é uma análise econômica muito eficiente. Você tem poucos contratos num volume financeiro muito alto. Então, assim, é o tipo da análise que isso precisa ser feito, que as empresas já fazem isso. Empresas que têm muito fluxo de contrato, elas vão pensar quais são os contratos que a gente precisa ter mais diligência, quais são os contratos que oferecem menos risco para a gente. Ou aqueles que oferecem mais risco, para o governo, no caso, são aqueles mais longos e com um valor maior, que é o que está acontecendo na lei do DF, do Rio de Janeiro. Enfim, é uma crítica que normalmente acontece e pouca gente sabe, e pouca gente pensa nesse tipo de estudo. E como aqui a gente está no ambiente de debate, que eu sei que tem pessoas influentes aqui também, eu queria trazer esses dados que eu, e juntamente com a comissão da OAB aqui do DF, a gente levantou esses números e é sempre bom divulgar. Hoje, no DF, o parâmetro me parece bem adequado diante da economia adotada. Oi.
Apenas fazer um comentário. Eu acho extremamente feliz de ouvir essa informação. Não tinha essa informação. Em seguida, eu vou até lhe passar meu e-mail, se puder me fornecer, porque o que tenho escutado em palestras e debates é sempre a visão contrária, a ausência ou ao nível supostamente muito baixo do piso a partir do qual está sendo exigido. Ouvi isso em várias oportunidades e não tinha ouvido ainda uma defesa tão bem fundamentada, com dados concretos, que foram levantados, pelo que entendi, por uma comissão da OAB, no sentido de que a faixa a partir da qual o DF está exigindo representa apenas 25% dos contratos e 85% do volume de recursos. Me parece algo da maior importância para o meu conhecimento. Gostaria de ter essa informação. Oi, aqui. Eu também acho muito salutar esse movimento de inserção no ambiente empresarial dessa noção de compliance e a inserção da previsão em acordos feitos com empresas, da necessidade de criação de programas de compliance como uma das obrigações da empresa nesses acordos, mas sempre me preocupou como, já que isso não era uma cultura no Brasil, como é que vai se dar a fiscalização do implemento do implemento do acordo do programa de compliance, a fiscalização da eficácia desse acordo, desse programa, ainda mais sabendo que são programas complexos, que muitas vezes duram anos e é uma obrigação contínua. Então, o que eu gostaria de questionar em termos ideais, qual é o modelo que os senhores acreditam que é o mais eficaz ou o mais viável para que essa fiscalização se dê? Se seria centralizar num órgão público ou se o ente aplicador da sanção seria o fiscalizador do programa? Isso em termos ideais. E, na mesma pergunta, mas mudando um pouco o enfoque, em termos práticos, diante das instituições que temos hoje em dia no país e da expertise de cada uma delas, qual seria a instituição ou as instituições que poderiam prestar esse papel de monitoramento dos programas? Quer falar? Não, por favor. Eu penso o seguinte: a depender de que tipo de acompanhamento, fiscalização ou avaliação nós estivermos pensando. Se estivermos pensando na aferição da qualidade, da efetividade do programa de compliance da empresa X, por conta do fato de que ela está envolvida em um processo, ou seja, nós temos o problema de saber quem deve avaliar, aferir se aquele programa é efetivo ou não no contexto de um processo sancionador. No meu entendimento, aí é o órgão que promove o processo. No caso, Controladoria Geral da União, através da sua corregedoria, instaurou um processo sancionador contra a empresa X. A empresa, em sua defesa, vem e alega que tem um contrato, que tem um programa de compliance. Esse programa de compliance, obviamente, tem que ser avaliado quanto à sua efetividade, etc., etc. Quem deve fazer essa avaliação, a meu ver, o próprio órgão central de controle, que é o órgão que promove o processo. Segunda hipótese, não se trata de processo, se trata de 400 empresas que se candidataram ao selo Proética, né? Que é um selo que acarreta ganho de imagem, tal, não tem nada a ver com o processo. O selo Proética da Controladoria. Quem tem que avaliar os programas de compliance dessa empresa para ver quais merecem o selo Proética? O próprio órgão, que aí se trata de uma espécie de certificação,
É como se fosse um selo de certificação, do tipo de outras certificações que existem. Não é? Aí o próprio órgão promotor disso, a meu ver, que tem que fazer. Se, uma terceira hipótese, se trata de um ente público como o DF, que tem uma lei que impõe a obrigatoriedade de implementar programa de compliance para as empresas que celebraram um contrato com ele. Aí, a meu ver, não pode ser o gestor do contrato, nem o fiscal do contrato. Tem que ser o órgão central de controle interno do DF, na minha opinião. No caso do DF, me parece que a Secretaria de Controle e Transparência, um nome assim. Por quê? Porque você tem que ter um órgão onde se reúna um mínimo de grupo de pessoas especializadas, preparadas para fazer essa avaliação, que não é algo trivial. Então, nessas três situações, a minha resposta seria essa. Agora, em termos mais amplos, o que tendencialmente, eu imagino, que vai acabar acontecendo é a criação ou estabelecimento de uma instituição certificadora que vai ser procurada pelas empresas para certificar, tipo se faz hoje através do Inmetro com o ISO 37001, que é o ISO do suborno. Não é completo, com o programa de compliance completo, mas ele verifica e certifica as medidas de prevenção de suborno. Então, uma tendência, a meu ver, que vai acontecer é se identificar e se reconhecer o setor público, definir qual deve ser a instituição certificadora de programas de compliance, em geral. Os acordos de leniência do CAD? Bom, no acordo de leniência é uma outra situação. No acordo de leniência, eu entendo que é o órgão que promove o acordo de leniência, quando ele é o próprio órgão de controle, sem dúvida, ele tem que ter equipes já para isso, para avaliar o programa de compliance a que a empresa se comprometeu no acordo de leniência. Agora, quando o acordo for celebrado em outros órgãos, como a AGU, o Ministério Público e tal, daí eu não tenho nenhuma informação para saber se eles estão tratando, digamos, de constituir equipes habilitadas para fazer essa avaliação. Eu realmente não tenho essa informação. Eu concordo com essa avaliação do ministro Age. Eu acho que, na verdade, nessas três hipóteses seria assim. Também vejo que o futuro talvez esteja numa entidade certificadora. Claro que os compliance setoriais terão, cada um, a sua própria supervisão e regulação próprias, né, pelo ente supervisor ou regulador daquela área. Talvez as agências reguladoras tenham um papel também a desempenhar nisso, né, no futuro. E nós teríamos que avançar também na parte de auditoria, de critérios objetivos para fazer a avaliação desses programas, que não é fácil, né, e por uma certificação que desse um pouco mais de objetividade para compliance com uma atividade corrente, normal, e não aquela decorrente dos programas, dos acordos de leniência ou de determinações de órgãos. Nessas hipóteses, é claro que aí é o próprio órgão que será encarregado de fazer a supervisão, né? Bem, meu nome é Mariana. Aqui. Eu trabalhei na Comissão de Ética Pública e também, hoje, estou na Casa Civil da Presidência da República, muito ligada à governança pública. A gente trabalhou no Decreto 9.203, que trata dos programas de integridade no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional. Como vocês enxergam essa criação de áreas de compliance ou programas de integridade no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional, no sentido de que a administração pública hoje se vê também, assim como esse movimento que surgiu na iniciativa privada, tendo que fazer os seus próprios programas de integridade.
e até onde me consta, sem nenhum incentivo, além da lei, né, que tem que ser observada, que, diferente da iniciativa privada, a administração pública também já tem que observar o princípio da legalidade. Então, a gente está criando também a observância, a compliance, a conformidade, no âmbito da administração direta. Como é que vocês enxergam esse movimento? E também, no âmbito... Aí vem uma observação minha em relação a quem já trabalhou na Comissão de Ética Pública, que começou, né, nas estatais, esse movimento de criação de áreas de compliance e de integridade, e em razão de uma série de instâncias de integridade que já existem, por exemplo, controle interno, ouvidoria, comissão de ética, eu percebi uma certa confusão de papéis. Em alguns lugares, um sombreamento, outros lugares, um gap, e as instâncias ainda estão tentando entender os papéis delas nesse movimento de programa de integridade, de compliance, criação diária de instâncias de avaliação, né, desses programas. Bem, se eu entendi bem sua pergunta, vou respondê-la em duas partes. Uma, entendo que você perguntou como nós achamos, como nós avaliamos essa iniciativa da Administração Pública Federal de determinar a adoção de programas de compliance também nos órgãos públicos da administração direta, autárquica e fundacional. De minha parte, eu considero altamente positiva e elogiável essa iniciativa. Eu me refiro ao decreto 9.203, se não me engano, de 2017, regulamentado pela portaria 1089 da CGU, depois substituído agora, mais recentemente, por uma instrução normativa, algo assim, que apenas estabelecem os prazos, né, para os órgãos cumprirem as diferentes etapas da implementação dessas medidas, na administração direta, ministérios, autarquias e fundações. Sem dúvida nenhuma, altamente positivo e elogiável. Agora, as dificuldades decorrem exatamente de um dos pontos que você apontou. Ou seja, quando se trata da administração pública, a situação é bem diferente de empresa privada. Porque a administração pública sempre esteve, desde as origens dos tempos, obrigada a adotar medidas que têm a ver com tudo isso que um programa de compliance compõe, apresenta. Não é? A administração pública começa pela Constituição, pelo artigo 37. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a isonomia, tudo isso para a administração pública já era regra de cumprimento obrigatório, diferente completamente da empresa privada, do setor privado. Bom, não significa que, como já era obrigatório, já venha sendo cumprido, claro que não. Em que essa ideia de programas de compliance pode e deve ajudar, a meu ver? Primeiro, na explicitação detalhada, na concretização e no detalhamento dos procedimentos para que aquilo aconteça. Não é? Então, tomemos um exemplo. Nepotismo. Nepotismo sempre foi algo, em tese, inadmissível, proibido, vedado. Agora, como na prática criar condições para que se evite de uma maneira automática, a meu ver, através da criação de procedimentos. Então, cria-se um procedimento por meio do qual qualquer nova admissão em cargos em comissão de livre nomeação tem que passar pelas seguintes etapas e verificações.
Então, cria-se um sistema, que já existe no caso federal, chamado sistema vínculo, que passa pelo órgão tal, que tem o dever de verificar o grau de parentesco, etc., etc., etc. Então, os procedimentos é que correspondem ao que se acrescenta de novo no caso dos órgãos públicos, porque a obrigação básica de atuar em conformidade, e compliance não é outra coisa senão conformidade, isso já existe desde sempre. Agora, isso também leva a um outro problema que você coloca, é que já preexistiam algumas instâncias responsáveis por algumas dessas atribuições. Já existia comissão de ética, não só a comissão de ética central, mas a comissão de ética de cada órgão. Já existia um órgão de controle interno, já existia o setor de contabilidade, em alguns já existia a ouvidoria. Então, colocar tudo isso junto, integrado, de maneira consistente. A ouvidoria é lá que tem que estar o canal de denúncia. Então, aquilo que no compliance se chama canal de denúncia, no órgão pode ser que já exista, com o nome de ouvidoria. O que consta como a instância responsável pelo compliance, o compliance officer, talvez em algum órgão não precise criar órgão novo, nem unidade nova nenhuma. Talvez isso possa ser atribuído a uma unidade que já existe em uma dessas áreas próximas das atividades de compliance. Pode ser o órgão de controle interno, pode ser a própria ouvidoria. Então, são peculiaridades do setor público que o diferenciam, obviamente, do setor privado e que tem que ser levado em conta nessa implementação. E, seguramente, estão sendo objeto de atenção dos responsáveis. Ok, então, ministro Cueva, professor Jorge Raj, nós agradecemos mais uma vez a disponibilidade dos senhores e declaro encerrado este painel. Nós vamos para um rapidíssimo intervalo de 10 minutos e retornamos com os painéis restantes desta tarde. Boa tarde a todos.